Prontinho, pode iniciar. Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina aí de transformações químicas. Pode ser que você já tenha sido meu aluno aí em alguma outra disciplina, né? Ou está sendo, né, aluno aí em uma outra disciplina, mas estamos aqui no nosso primeiro encontro da nossa disciplina de transformações químicas. Acaba que, apesar do nome ser transformações químicas, ela tem uma primeira parte que ela trabalha muito com a amiga de balada dela, que são as transformações físicas. Então, um dos nossos primeiros objetivos, sem dúvida nenhuma, é a gente saber definir, é a gente poder saber aplicar, desde a definição até exemplos práticos, do que é uma transformação física, do que é uma transformação química. Em um primeiro momento, a gente precisa muito bem consolidar essa diferença, né? Para que a gente possa caminhar. As transformações químicas, ela trabalha basicamente com as reações químicas, mudança de estrutura química. Enquanto que as transformações físicas, eu mudo o estado de agregação, mas eu não mudo a essência da estrutura química, né? Então, já aí como spoiler, né? Uma das grandes diferenças que a gente tem aí dentro da diferença da transformação física, da transformação química, né? Inerente aí para a gente poder começar. Quem aí já é meu aluno ou já foi meu aluno em outra disciplina? Coloca aí para a gente no chat, pode usar o microfone. Não tem problema, não. Eu já fui em outra disciplina. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Antônio? Pode falar. Tudo bem, graças a Deus. Beleza, beleza. Uma ótima aula para todos aí. Aí, ó, beleza, para todos nós. Então, pessoal, eu sou o professor Wilson, vou estar aí com vocês nessa jornada das transformações químicas. Hoje aí o nosso primeiro encontro, iniciando aí o nosso módulo dessa nossa disciplina. E se existe algo que realmente passa para todo mundo, chama-se tempo, né? Então, apesar de a gente estar aqui no nosso primeiro encontro, não pensem que ele não passe rápido, que rapidinho a gente está finalizando o terceiro encontro e finalizando o módulo. Então, façam as atividades, façam os exercícios, os trabalhos, as avaliações, beleza? No tempo mais rápido possível, porque realmente o tempo passa. Eu costumo brincar que o tempo vai passar para todos nós. A única diferença é como a gente aproveitou esse tempo. Quando a gente faz as atividades, a aula, a trilha, né, reassiste novamente a aula, se assim for necessário, né? Com o tempo da gente, a gente faz isso menos sofrido. A partir do momento que a gente precisa fazer, porque o tempo está acabando para eu entregar aquela atividade, parece que o tempo é mais sofrido, né? Então, que a gente possa ter aí uma administração do nosso tempo leve, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo esse nosso tempo e principalmente vocês com disciplina e comprometimento com o tempo de vocês. O ensino EAD, ele nos dá uma flexibilidade. O que significa essa flexibilidade? Eu ajusto o tempo, melhora a minha rotina. Mas ele vira um vilão quando eu vou só deixando, e quando eu vejo está tudo acumulado.
Então, não deixem acumular, ok? E administre com responsabilidade, com disciplina, né? O curso é AD, mas o que a gente precisa ter uma disciplina, uma autodisciplina na gestão do tempo. Como eu vou estudar? Coloque sempre um dia da semana como o dia de estudo de transformações químicas. E coloque isso como seu compromisso. E as entregas via cronograma, ok? Para que não possa perder aí as entregas de acordo com os prazos, de acordo com os tempos que precisam ser. Porque o tempo vai passar. E ele passa rápido, ok? E ele passa para a gente extremamente rápido. Eu sou farmacêutico, químico, e vou estar aí com vocês nessa jornada, né? Tive aí uma experiência em algumas indústrias farmacêuticas e também em outras instituições de ensino. E com a equipe da Politécnica eu já estou aí há cerca de 2 anos, trabalhando aí, tanto agora no ensino remoto, quanto no ensino presencial também. Então, conta para mim um pouquinho de você agora. De qual cidade você está falando, qual o curso que você está fazendo, que tem essa disciplina de transformações químicas, né? Qual o módulo que você já está, para mim conhecer um pouquinho você, ok? E aí, de acordo com os cursos que vocês vão pontuando, fica fácil da gente poder também trazer exemplos, aplicações dentro dos cursos que vocês estão fazendo. Podem usar o chat, podem usar o microfone. Fiquem à vontade. Preciso da participação de vocês. Ok? A Cristina aí está cursando Química, bacana. E é de qual cidade, Cristina? Leme, São Paulo. Olha que bacana. Antônio Júnior, Rio de Janeiro. Curso de Química. Antônio do Rio de Janeiro. O Antônio já é meu aluno, né, Antônio, de uma outra disciplina. Sim, sim. Isso daí, show de bola. A Natália, cursando Química, é de Araxá, show de bola. Crislaine é de Perdizes, bacana, aqui do lado de Araxá, cidade vizinha. Com grandes oportunidades para quem é técnico em Química da indústria de alimentos que tem aí, então já fica de olho aí nesse processo, já pede lá um estágio, e do estágio já fica com emprego. A Elisângela é minha conterrânea, é de Ibiá, ok? Apesar que hoje eu estou aqui em Araxá, mas, né, minha família é de Ibiá, show de bola. A Elisângela também é minha aluna em outra disciplina. Pirassununga, também região extremamente rica, tanto em indústrias de agronegócio, quanto de indústria de medicamento, quanto indústria de alimento. Então, tem como aí, ó, Geise, buscar grandes oportunidades aí para você como técnico em Química. Né? A Elisângela, se eu não me engano, na outra disciplina, ela comentou, né, que trabalha já numa indústria de alimentos. Não é isso, Elisângela? Ou eu confundi aqui? A idade já me permite. Beleza. O Antônio, se eu não me engano, né, falou que já trabalhava numa indústria farmacêutica. Show de bola também. Então, essencial caminharmos aqui, né, com esse propósito, com essa nossa disciplina de transformações, onde que a gente vai entender um pouquinho de uma rotina que acontece nessas indústrias que a gente comentou aqui, seja de mineração, seja química, seja cosmética, seja de alimentos, né?
tem tudo a ver com os processos físicos e com os processos químicos. Exemplo, eu quero avaliar a pureza de uma matéria-prima. Eu posso usar o ponto de fusão, uma propriedade física. Eu quero avaliar agora o quanto foi o rendimento daquela minha manipulação. Eu estou avaliando o processo ali de reações químicas que aconteceram naquele meu processo de manipulação, para eu ter o meu produto final, né? Então, a nossa disciplina aí está toda dentro do preceito aí de todas essas áreas que vocês pontuaram, que estão trabalhando aí dentro do nosso curso. Muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro, sem dúvida nenhuma, né? Pessoal, independente da área que a gente está aí, ó, mineração, segurança do trabalho, química, farmácia, né, análises clínicas, né, seja no ramo do alimento, no ramo químico, cosmético, farmacêutico, né, mineração, sem dúvida nenhuma. É essencial e é um diferencial muito grande nosso saber interpretar um texto, eu pegar uma bula, eu pegar um roteiro, eu pegar um manual, que seja de um equipamento ou de um procedimento, interpretar e escrever o meu POP da minha rotina. E ainda treinar aquelas pessoas que vão estar desempenhando aquela atividade. Na troca de turno, é essencial eu deixar escrito uma mensagem clara, objetiva de como aconteceu o turno e como deve prosseguir o próximo turno, né? Então, sem dúvida nenhuma, pessoal, independente da área que a gente está, é essencial a gente saber interpretar e a gente redigir um texto de forma clara, de forma objetiva, né? Se necessário, utilizar recursos da estatística, como pequenos gráficos, pequenas tabelas, né? Complementando esse meu texto para que ele possa ficar autoexplicativo. Então, muitos dos desvios de qualidade que acontecem em uma empresa são em decorrência de ruídos pela falta ou pela ausência de interpretação daquilo que aconteceu ou daquilo que precisa realizar para dar sequência. Ok? Então, é essencial que no nosso dia a dia a gente consiga ler, interpretar e redigir um texto de forma clara e objetiva. De forma bem clara e de forma bem objetiva. Ok? Outro detalhe. Concursos, por exemplo. Muita gente acaba indo até bem na prova de conhecimento específico, por exemplo, mas não consegue, muitas das vezes, a pontuação mínima na prova de português. Ok? Então, é essencial estarmos preparados para o nosso dia a dia. E a gente participa de reuniões onde que a gente precisa levar informações. Então, saber interpretar, saber redigir, saber se comunicar é extremamente fundamental para diminuir ruídos e, por consequência, diminuir desvios de qualidade. Seja na área de alimentos, medicamentos, cosméticos, mineração, tratamento de água. É essencial isso no nosso dia a dia. Então, é uma interface extremamente importante. Outro detalhe quando a gente fala de transformações químicas e transformações físicas. Matemática básica. E não só na nossa disciplina, é no nosso dia a dia profissional mesmo, né? É necessário a gente saber fazer conversão de unidades. Você vai pegar ali um procedimento que vai te falar, ó, pesar 5 gramas. Você chega na balança
e ela está ajustada em gramas. Mas vai ter outra medida que, de repente, está lá, 250 miligramas. Como que eu vejo isso no display da balança ajustada em gramas? 0,250. Então, é necessário, dentro dessa interpretação, também a escrita matemática. E aí é essencial as conversões básicas de unidades, né? Tanto na questão mesma unidade de massa, mesma unidade de volume, né? Quilolitro, litro, mililitro, microlitro, e hoje a gente está na era do nanolitro, quilograma, grama, miligrama, micrograma, nanograma. Estamos na era dos nanosmateriais. E existe uma fórmula matemática essencial em termos de transformação física, que ela consegue converter massa em volume e volume em massa, quando a gente tem a densidade do material. Ok? Então, quando a gente tem o valor da densidade, ou a gente quer calcular o valor da densidade, é uma propriedade física e que muitas das vezes é essencial. Por exemplo, é mais fácil eu medir o volume de uma matéria-prima que é líquida do que pesar na balança o líquido. Então, eu posso pegar o valor da densidade. Pode ser experimental. Eu vou lá e calculo o valor da densidade experimentalmente. Ou eu posso utilizar os dados analíticos que vêm, né? Que seja no rótulo da minha matéria-prima, que seja no laudo analítico que vem do fornecedor. Opa, qual o valor da densidade? E aí eu uso densidade é igual a massa sobre volume e acho, opa, essa massa que eu preciso me corresponde a tal volume. Eu vou lá e vou medir o volume. Fica muito mais fácil para mim. Então, essa matemática básica, com regra de 3, conversões de unidades, cálculo da densidade, utilizando aqui, né? Extremamente importante quando a gente fala de transformações químicas, quando a gente fala de transformações físicas. E vou novamente reafirmar. Estamos num curso EAD. O curso EAD ele nos permite flexibilidade. A flexibilidade significa a autodisciplina, né? E a gente precisa ter, olha o que está dizendo aí, ó, o comprometimento e a disciplina. Ajustar o seu horário, ajustar o seu compromisso, né? Para que as coisas não se acumulem, né? Até aqui, pessoal, dúvidas? Alguém quer dar alguma experiência que já trabalhou aí com alguma transformação física ou com alguma transformação química? Alguém aí quer nos ajudar? Quer compartilhar? Vocês vão ver que no dia a dia de vocês, muitas das coisas acontecem, né? Por exemplo, aí, ó, quem fez um bolo, ou quem sabe fazer um bolo, um pão de queijo, é uma transformação química, né? Ah, eu quero fazer agora, por exemplo, um suco gelado. Então, eu peguei o gelo no congelador e acabei esquecendo ele em cima da pia. Ele derreteu. Opa! A água sólida virou água líquida. Transformação física. Eu não mudei a essência da água. Era só água sólida, gelo, e virou água líquida, né? Então, no nosso dia a dia, nós temos muito das transformações físicas e das transformações químicas. E no nosso ambiente de trabalho, também. Seja com a manipulação de cosméticos, manipulação de medicamentos,
sistema de tratamento de água, separação ou purificação de minérios, né? Nós temos aí grande probabilidade das aplicações aí do nosso processo de transformação física e transformação química. E aqui eu sempre gosto de colocar, ó, química básica, química geral básica. Eu posso ter uma substância pura. O que é uma substância pura para vocês? Qual a diferença entre uma substância pura e uma mistura? Quem aí me ajuda? Qual a diferença entre uma substância pura, olha a palavra, pura, e uma mistura? Substância pura, como o próprio nome está dizendo. 100% dos átomos ou moléculas que está ali é de uma espécie química só. Então, eu posso pegar, por exemplo, ó, o meu ar aqui agora, eu tenho O2, N2, CO2, argônio. Então, eu estou tendo uma mistura. Eu tenho vários gases, várias moléculas de gases, gás CO2, gás nitrogênio, gás argônio, gás oxigênio. Isso, eu ainda estou nela, Cristina, beleza? Eu ainda estou nela. Não está errado, não. Ok? Eu ainda estou nela. Então, mistura. Eu tenho aqui um conjunto de átomos e moléculas diferentes. Então, eu posso ter aqui, ó, 70% N2, 20% CO2, 10% O2. Um exemplo fictício aqui do ar que a gente está aqui. E agora? Eu tenho, então, uma mistura. E aí, de repente, lá... Então, uma substância pura, ou seja, 100% dos átomos ou moléculas, só um composto. Então, eu posso ter ali, ó, 100% de O2. Lá, para fazer a solda, 100% CO2. Para fazer um medicamento, eu vou comprar a matéria-prima 100% de pirona. Para eu produzir depois o meu medicamento de pirona. Eu compro a minha matéria-prima 100% pura. Vou comprar a matéria-prima para paracetamol 100% pura. Só tenho ali molécula de paracetamol. E depois eu vou fracionar para colocar junto com outros para ter o meu medicamento depois final. Mas a matéria-prima ativa, o IF ativo que eu comprei, ele veio 100% puro. Então, alguém aí me ajuda com o microfone ou com o chat. Qual a diferença entre substância pura e mistura? Ó, o Antônio colocou aí, ó. Produto ativo, 100%. Ok? Então, se eu tenho uma única molécula ou um único átomo compondo aquele material, é uma substância pura. Se eu tenho dois ou mais átomos ou moléculas diferentes compondo aquela matéria, eu tenho uma mistura. Né? E aí, a minha mistura pode ser homogênea.
quando eu vejo uma única fase. Ou ela pode ser heterogênea quando eu vejo duas ou mais fases. O Antônio complementou aí para a gente. Ó, a mistura vem com existentes para complementar. Exatamente. Exemplo, matéria-prima ativa, IFA, produto ativo de pirona, 100% de pirona. Eu vou fracionar uma parte ou recipientes, talco, estearato, crosscarmelose. Então, ali eu já tenho uma mistura, ok? Eu vejo o comprimido todo branquinho. Então, é uma mistura homogênea, uma mistura de sólidos homogênea, nesse caso. Mas eu misturei moléculas diferentes para ter o medicamento, para ter o comprimido. Para dar corpo, volume, eu peguei uma parte do meu IFA e misturei com os recipientes ou adjuvantes. Então, se eu tenho só a substância única, seja átomo ou molécula, é substância pura. Se eu tenho ela eu já tenho. Obrigado, Antônio, pelo auxílio. E aí, pessoal, olha o spoiler do Antônio aí no chat. Produto ativo sozinho, puro, 100% puro, substância pura. Quando eu misturo juntamente com outras substâncias, outros recipientes ou adjuvantes, para complementar a minha formulação, eu tenho uma mistura. Show de bola! Então, primeiro exercício para vocês. Qual dos dois sistemas aí é uma substância pura e por quê? É uma base, inclusive, para ensaio físico-químico em laboratório, né? O que eu posso usar para dizer se aquele material que eu recebi está puro ou não? Como que eu vou saber se está 100% só da mesma molécula, da mesma molequinha, vamos brincar assim, né? Ou se tem ali misturado outros componentes. Primeiro passo que eu vou perguntar aqui para vocês. O que é ponto de fusão? O que é ponto de ebulição? Estou dando spoiler, hein? O que é ponto de fusão ou o que é ponto de ebulição? O pH, talvez ele não seja a melhor escolha, mas ele pode ajudar, Antônio. Ele pode ajudar, mas ele não vai ser aquele mais usual para caracterizar a substância pura. Porque várias substâncias liberam H+ em solução aquosa, né? Então, você pode ter um pH ácido com uma mistura de ácidos. Você pode ali ter um pH básico com a mistura de várias substâncias básicas, não apenas uma. O que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição? Primeiro passo que a gente precisa pegar aqui, o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição. Ó, o Antônio colocou ali, ó, quando sai do sólido, vai para o líquido, fusão. Exatamente. É o vulgo derreter. A fusão é aquele vulgo para a gente no popular, o derreter. Eu saio do sólido e vou para o líquido. Ok? A Elisângela lembrou aí, ó,
a água fervendo para poder fazer o café, né? A fervura da água. A fervura da água significa o quê? A evaporação. A água líquida indo para a água gasosa. Ok? Eu tenho aí a evaporação, quando sai do líquido e vai para o gasoso. É a ebulição. E aí, pessoal, cada substância, cada átomo, cada molécula tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição que é dele. É igual impressão digital. Ok? É igual impressão digital. Ninguém tem igual. E aqui, olha só, nesse gráfico da esquerda. Eu tenho aqui, ó, está sólido, chega na temperatura de fusão. Eu tenho constante, olha, ela não mudou. Isso é típico de uma única substância, de um único átomo, de uma única molécula. Quando eu venho aqui para o gráfico da direita, olha o que está acontecendo aqui, ó. Cheguei no meu sólido, veio aquecendo, começou a fundir. Eu tenho várias substâncias, por isso que faz um platô. Ó, por isso que faz um platô, não, me desculpa. Por isso que faz uma rampa. Olha aqui, ó, não ficou reto. Não ficou reto igual foi no outro. Obrigado aí quem marcou, show de bola, né? Então, ó, quando a substância é pura, ela tem um único ponto de ebulição. Quando eu tenho uma mistura, cada substância tem um ponto de ebulição. Então, aqui fica variável, ó. Eu formo uma rampa, não um platô. Todo mundo fundiu, todo mundo ficou líquido. E aí eu vou aumentando a temperatura. Eu começo a evaporar. Se é uma única substância, eu tenho um ponto em comum, olha, de ebulição. Um único ponto de ebulição. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição constante, vou até colocar aqui, ó, ponto de fusão e ponto de ebulição constante, ou seja, sem variação, forma o platô, vamos dizer assim, é substância pura. É substância pura. Agora, olha, quando eu tenho ali junto várias substâncias que têm ponto de fusão diferente, ponto de ebulição diferente, é variável, ó, não é reto. Não é de uma única substância, porque cada uma está fundindo, cada uma está evaporando com uma determinada temperatura. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Ou seja, não é constante. Forma uma rampa, porque cada molécula ou átomo em ponto de fusão e ponto de ebulição diferente, eu tenho uma mistura. Coloquei aí no chat também, ó, para poder reforçar. Moral da história, como diz a nossa professora do velho prezinho. Não é isso? Depois de contar uma história, não existe a moral da história? Moral da história. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Substância pura. Só tem ali uma única molécula ou um único tipo de átomo. Ok? Ponto de fusão variável. Ponto de ebulição variável. Eu tenho ali mistura de moléculas ou átomos. Cada um com ponto de fusão ou ebulição diferente. Então, eu tenho uma rampa. Eu não tenho uma reta. Eu não tenho um platô. Olha aqui a reta no ponto de fusão, no ponto de ebulição. Substância simples. Olha o platô aqui no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Peso, né?
significa que essa rampa não é uma reta, foi variável, é uma mistura. Até aqui, dúvidas? Antônio, viu por que a diferença que é melhor do que usar o pH? Então, em vários laboratórios, quando chega a matéria-prima, farmácia de manipulação, laboratório cosmético, alimento, farmacêutico de medicamentos e correlatos, tem lá o equipamento ponto de fusão, exatamente para poder avaliar se realmente está puro ou não aquela matéria-prima. Ok. Perfeito. Beleza. Alguém mais quer compartilhar? Alguém já teve a possibilidade de utilizar algum equipamento de ponto de fusão? Seja aí na vida profissional ou estágio? Conta aí pra gente. Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, eu não mudo a estrutura química. Eu apenas mudo o estado de agregação. No estado sólido, tem mais interações, estão mais próximas as moléculas. Eu dou um pouco de temperatura, eu quebro algumas interações, permanecem outras. Mas eu tenho flexibilidade, então eu vou para o estado líquido, eu aumento ainda mais a temperatura, quebrando agora todas as interações. Cada átomo, cada molécula individual no estado gasoso. Então, mudança de estado físico da matéria é transformação física. Eu não mudo a estrutura química do átomo ou molécula. Eu apenas mudo o estado de agregação, de aproximação. Então, falou em transformação física, tem que lembrar nas transformações da matéria. Por isso que eu coloquei aqui, ó, dentro das interfaces importantes, e extremamente importante a gente levar isso. Qual é o nome das transformações físicas? Que é o nosso próximo slide aqui, ó. Opa. Como que chama quando eu passo do sólido para o líquido? Olha o sentido da seta. Usem o microfone, fazendo favor. Podem usar o chat também. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização ou ebulição. Se eu pego do sólido e vou direto para o gasoso, sublimação. E agora eu posso fazer o contrário. Se eu pego do gasoso e vou para o líquido, olha a seta, condensação ou liquefação. Se eu pego do líquido e vou para o sólido, solidificação. E se eu saio direto do gasoso e vou para o sólido, pode ser chamado também de sublimação. E algumas pessoas chamam ressublimação. Ok? Então, se eu saio sólido, líquido, gasoso, aumento temperatura, quebro interações que tem no sólido e no líquido. Então, as interações eu tenho só no estado sólido, só no estado líquido. No estado gasoso, eu já quebrei todas as interações. E as moléculas ou átomos são individuais. Não tenho mais estado de agregação. Então, a agregação só no estado sólido, bem agregado, muitas interações. Aumento a temperatura, quebro algumas interações, mas eu dou movimento, flexibilidade, fica líquido. Aumento mais ainda a temperatura,
Quebro todas as interações. Vai para o estado gasoso, individual. Estado gasoso não tem interações. Só estado sólido, só estado líquido. Né? Essas ligações são as pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, né? Dentro desse contexto aí que a gente está falando. Até aqui, dúvidas? Relembraram aí os nomes das transformações físicas? Dos estados físicos da matéria? Quem aí lembrava? Eu brinco que a gente, às vezes, esquece mesmo, né? E na hora que a gente precisa, é sempre bom a gente relembrar. Então, vou reforçar. O que é transformação física? Mudança de estado de agregação. Eu não mudo a estrutura da molécula. A água é sólida enquanto está em gelo. Dei temperatura, ela ficou água líquida. Beleza, mas permaneceu molécula da água. Eu dei temperatura, ela virou água gasosa, mas permaneceu molécula da água. Então, a transformação física. Física, lembra do cabelo, olho, boca? É aquilo que a gente vê, transformação física. Ok? Não muda a estrutura química do átomo da molécula. É transformação física. Ok? Não muda a essência da matéria. É transformação física. Até aqui, dúvidas? Olhou no espelho, é físico, né? Derretimento do gelo do Ártico, é físico, né? É transformação física, não muda a estrutura da água. Agora, enferrujou um metal. Opa! Não é físico, está tendo corrosão ali, ó, oxidação. Daqui a pouco nós vamos ver que isso é químico. Aconteceu reação química, é processo químico. Ok? Você consegue voltar naquela matéria inicial, é transformação física. Exemplo: choveu, a água gasosa voltou para água líquida. Coloquei ela no congelador, virou água sólida. Se eu consigo voltar a matéria na estrutura inicial, sem mudar a estrutura química, é transformação física. Então, outro parâmetro importante da transformação física, ela é reversível. Transformação física, guardem isso, anotem isso. Não muda a estrutura química da molécula ou do átomo. Muda o estado de agregação. Outra coisa, a transformação física, ela é reversível. Ela é reversível. Até aqui, dúvidas? Alguém me sinaliza, por favor. O silêncio é porque está tranquilo? Ou porque são muitas dúvidas, a gente começa pela primeira? Então, eu tenho alguns gráficos que eu posso representar essas minhas transformações físicas. O primeiro deles é aquele que a gente já trabalhou naquele outro slide, que é o de temperatura por tempo. Então, eu tenho aqui embaixo, ó, sólido, aqui meu ponto de fusão, sólido mais líquido, ficou tudo líquido agora aqui em D. Aqui eu tenho líquido mais gasoso e aqui em cima tudo gasoso. Esse meu gráfico aqui é de substância pura ou de mistura? Quem me ajuda? Esse meu gráfico que eu coloquei aqui agora, só de olhar para ele, teste psicotécnico, substância pura ou mistura? Por quê?
Só de olhar para ele, substância pura ou mistura? Vou defender vocês, hein? Esse tempo de silêncio é porque vocês estão digitando alguma coisa. Então tem que aparecer alguma resposta, hein? Para valer a defesa. Natália, vamos ver, pessoal. Concordam com a Natália? Repensa, Natália. Olha aqui no ponto de fusão. Está uma reta. Olha o ponto de ebulição. Também está uma reta. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. É o quê? Ponto de fusão e ponto de ebulição reto, constante. É de uma única substância. É de uma única átomo ou molécula. Então, esse daqui é de uma, ok, Natália? Substância pura. Entendeu? Sempre o meu foco é olhar o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Substância pura. Ponto de fusão e ponto de ebulição variável. Mistura. Show de bola. Um outro gráfico que a gente precisa ter aqui é agora pressão pelo tempo. Então, ele sempre vai formar um Y. Beleza? E aqui eu tenho, ó, à esquerda é o estado sólido, no meio do Y é o estado líquido e embaixo é o meu estado vapor ou gasoso. Então, eu tenho que ficar aqui atento, olha. Se eu pegar a minha linha 3 até o P, essa linha vermelha, eu estou passando do sólido para o vapor. Se eu fizer uma seta aqui, ó. Se eu fizer uma seta aqui, ó, puxando do estado sólido para o meu estado vapor, eu estou tendo a sublimação. Estou indo do sólido para o vapor. Se eu puxar agora aqui em cima, olha, na linha P até 1, eu estou, ó, sólido para o líquido, quer dizer que essa minha linha aqui verdinha é a fusão, onde que eu estou passando do sólido para o líquido. E se eu pegar a linha azul, se eu pegar, ó, do líquido vindo para o vapor, opa! Quer dizer que a minha linha azul, ela está fazendo a diferença da evaporação ou ebulição, quando eu estou saindo do líquido e vindo para o vapor. Ok? Então, esse gráfico em Y, que é da pressão pelo tempo, eu tenho que estar atento à linha e para onde eu estou indo. Se eu pegar aqui agora, ó, vapor, e indo para o sólido, sublimação ou ressublimação. Ok? Então, eu tenho como caminhar aqui. E o interessante é que aparece um ponto P aqui, ó. O que é esse ponto P? Esse ponto P no gráfico de pressão pelo tempo. Quem me ajuda? Quem aí tem uma ideia? O que está acontecendo nesse ponto P? Olha que pergunta bacana de prova. Olha, o que tem ali naquele ponto P? Eu estou encontrando a linha vermelha, a linha verde e a linha azul, que é do sólido, do líquido, do gasoso. Quer dizer que no meu ponto P é o ponto triplo. É meu ponto triplo. Aqui eu tenho ao mesmo tempo o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Então, nesse meu gráfico de Y, sempre no encontro aqui, ó, no ponto triplo, ou chamado aqui ponto P, nesse meu caso, é o ponto triplo.
Aqui eu tenho o encontro ao mesmo tempo do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Olha que fantástico. Olha que legal. Verdade ou mentira? Não é legal? Quem aí já tinha visto esse gráfico, lembrava desse ponto triplo? Conta aí pra gente. Então, sempre chegou num gráfico de Y, à esquerda é estado sólido, dentro do Y, estado líquido, e abaixo dele o estado gasoso. E aí a gente consegue percorrer sublimação, fusão ou liquefação, depende se eu vier do líquido para o sólido, né? É solidificação, ou ebulição ou vaporização, ou condensação, se eu sair do gasoso e vir para o líquido. Eu tenho que olhar o sentido da seta para onde que eu vou. Até aqui, dúvidas? Até aqui, dúvidas? Então, clássico. Propriedades ou transformações físicas. Não muda a essência da molécula ou do átomo. É reversível. Exemplo clássico de transformações físicas. As transformações físicas da matéria. Os estados físicos da matéria. Sólido, líquido, gasoso e as suas transformações entre si. Mas uma outra propriedade extremamente importante, que também é física, típica de cada mistura, e que às vezes ajuda a gente a diferenciar, né, identificar algumas substâncias, é a densidade. E a densidade, ela é extremamente gloriosa, eu vou usar assim, porque ela consegue converter massa em volume e volume em massa. Né? Então, ela tem essa grandiosidade em a gente poder trabalhar com unidades de medidas diferentes. Porque uma coisa é fácil, você pegar grama, multiplica por 1000, chega em miligrama. Você pegar mililitro vezes 1000, você chega em microlitros. Mesmas unidades, massa e volume. Agora, no nosso dia a dia farmacêutico, químico, no laboratório de mineração, eu preciso converter massa em volume e volume em massa. Qual é a fórmula química que te permite isso? A densidade. Densidade é a massa dividido pelo volume. Ou seja, aquela minha massa ocupa um determinado volume. Essa razão, massa pelo volume que ele ocupa, é a minha densidade. Quem pesa mais? 1 quilo de pena ou 1 quilo de areia? Em termos de peso, é a mesma coisa. A massa, 1000 gramas, ou 1 quilo, é a mesma coisa. Mas quem ocupou maior volume? A pena, porque ela tem menor densidade. Então, eu preciso de uma grande quantidade de pena, um grande volume de pena, para dar 1 quilo. Aí é a diferença que a densidade mostra. Né? Então, a densidade é a massa dividido pelo volume. Um exercício aí para vocês. 2 minutos para vocês fazerem. Podem usar aí a calculadora.
Um mililitro é a mesma coisa que 1 centímetro cúbico, tá? São equivalentes. E aí, quem me ajuda? Então, eu quero usar a densidade como uma propriedade física. A massa ocupa um determinado volume para identificar alguém que está ali, às vezes que perdeu o rótulo, perdeu a identificação. Então, qual parâmetro eu vou usar? A densidade. A densidade também é típico daquela mistura, daquela substância, daquele composto. A massa ocupa um determinado volume. Então, eu tenho aqui que a minha densidade é a massa dividido pelo volume. Eu tenho um volume ocupado de 10,7 mililitros. E a massa, quando eu coloquei ela na balança, 9,42. Então, a minha densidade aqui, 9,42 dividido por 10,7. Fazendo essa matemática, 9,42 dividido por 10,7. Quem fez aí? Nove vírgula 42 dividido por 10,7, 0,8803. Quem é que está próximo de 0,88 aqui? O benzeno. 0,879, arredondando, dá 0,88. Então, matematicamente falando, essa minha amostra é o benzeno, pela identificação da sua característica física, densidade. Então, a densidade extremamente importante como parâmetro de propriedade física. E na nossa área química, farmacêutica, mineração, alimentícia, é um parâmetro usado o tempo todo. Até aqui, dúvidas? Aí pelo chat ou pelo microfone. Dúvidas? Eles estão me deixando aqui no vácuo. Tá tranquilo? Sem dúvidas? Antônio, me sinaliza aí. Sem dúvidas? Tranquilo, professor. Estou só aqui vendo aqui. Eu estou fazendo uma montagem aqui também de uma mesa aqui para poder colocar o computador em cima, que chegou agora aqui, eu fui ali receber. Mas eu estou acompanhando aqui, estou no celular. Geise, Natália, Rafael e Cristina. Dúvidas? Obrigado, Antônio. Valeu. Então, ó, dicas da matéria, né? São utilizadas aí, por exemplo, espectro eletromagnético. Eu quero observar a cor que absorve, a cor que transmite, né? Então, eu posso estar avaliando, é uma propriedade física, né? Exemplo, quando vamos fazer o arroz, na hora do almoço, deixamos cair aquele grãozinho de sal ali na chama. Não dá aquela chama amarelona? Ali é o fóton característico do sódio. É a cor, é o fóton típico dele. Fogos de artifício. Não tem lá o azul, o laranja, o lilás. É cada átomo. Cálcio, magnésio, chumbo não, perdão, potássio. Cada um deles dará a cor do seu fóton característico no show pirotécnico. Então, essa cor é uma propriedade física,
né? Os estados físicos da matéria, como já falamos, sólido, líquido, gasoso, a densidade que a gente acabou de falar, solubilidade, né? Se é solúvel em álcool, água, e insolúvel em metanol, perdão, né? É solúvel em metanol, clorofórmio, mas insolúvel em água. Então, a solubilidade também é um parâmetro físico importante, né? Se conduz ou não corrente elétrica e a viscosidade, por exemplo. São outros parâmetros aí importantes dentro do parâmetro físico. Transformação ou processo. Dúvidas? Reforçando. Processo físico ou transformação física. Não muda a identidade do átomo ou da molécula. É reversível. Ok? É identidade da substância. Então, a gente vai agora para a sua amiga de balada, transformação química. Na transformação química, quem aí sabe fazer um bolo? Né? Então, por exemplo, na receita do bolo, 2 ovos, 1 copo de leite, 1 copo ou 2 de farinha de trigo, uma porçãozinha de fermento, misturou, levou para assar. Assou, beleza. Agora eu quero voltar nos 2 ovos, no leite, na farinha, no fermento. Eu consigo? Não consigo. Então, primeira diferença da transformação química com a física. A física é reversível. Eu consigo voltar. A química é irreversível. Eu não consigo voltar. Eu tenho aqui, então, mudança na identidade dos átomos e das moléculas. Ok? E por que acontece a mudança da identidade dos átomos e das moléculas? Porque antes eram reagentes, fizeram reações químicas entre si, substâncias, novos átomos ou moléculas, que eu chamo de produtos. Então, a reação química, ok? O produto é diferente do reagente. Eu mudei a identidade dos átomos e das moléculas iniciais. Ou seja, aconteceu a reação química. Ok? Então, transformação química. Muda a identidade. Acontece a reação química. Ok? Então, eu tenho a representação de uma transformação química através da equação química. Antes da seta, eu chamo os reagentes, e depois da seta, eu tenho os produtos. Acontece quebra de ligações nos reagentes, reorganizando as ligações para poder formar outras substâncias que eu chamo de produtos. Então, diferença da reação química com a transformação física. A transformação química, ela é irreversível. Eu tenho uma reação química. Reagentes formam novas substâncias que são chamadas de produtos, que são diferentes em termos estruturais. Então, eu mudo a estrutura química aqui. Na transformação física, não muda a estrutura química. E na transformação química, muda a estrutura química. Como que eu vou saber que aconteceu uma reação química? Né? Os dois são líquidos. Quando eu misturo os dois, forma um sólido que precipita, que forma um sólido, um corpo de fundo. Aconteceu reação química, porque os dois eram líquidos. Ok?
Os dois são claros. Quando eu coloco os dois, muda de cor. Vai para amarelo, azul, rosa. Opa, aconteceu uma reação química que outra substância tem cor. Os dois separados não tinham, né? Forma gases. Exemplo, peguei uma pastilha de vitamina C efervescente, coloquei na água. Formou o gás. Liberou CO2, né? Aconteceu ali desprendimento de gás CO2 na reação química. Então, formação de bolhas. Também aconteceu a reação química. Os dois estão a temperatura ambiente. Mistura os dois. Esfria, baixa a temperatura. Aconteceu a reação endotérmica. Misturei os dois. Liberou calor. Quer dizer que deu a reação exotérmica, de liberação de calor. Então, a variação de temperatura, quando eu misturo os reagentes, também está acontecendo uma reação. Se absorve o calor endotérmica, se libera o calor exotérmica. Eu tenho um sólido, um líquido. Na hora que eu misturo os dois, desaparece. Ok? Então, também está acontecendo ali uma reação química, né? Quando desaparece, mas pelo processo químico, não só solubilização. Solubilização é físico, né? Solubilização, eu estou sólido, vou para o líquido. Aí é transformação física. Quando aparece um cheiro característico, eu misturo o A com o B e, de repente, sinto o cheiro de amônia, né? Opa, aconteceu reação química. Os dois não eram amônia. Quando eu misturei, formaram a amônia no processo químico. Cheiro característico. Aí é reação química. Até aqui, dúvidas? Diferença da transformação física e química. Dúvidas? Transformação química é irreversível. Eu não consigo voltar nos reagentes iniciais. Beleza? Muda a estrutura química dos átomos e das moléculas iniciais, formando novas substâncias, novos átomos ou moléculas que são os produtos. Ok? Reação química clássica, combustão. Eu tenho carbono mais oxigênio, né? Forma CO2. Reação de combustão. Carbono mais O2 forma CO2. Típica reação química de combustão, né? Outro exemplo aqui, ó, o enferrujamento do prego. Eu tinha usado esse exemplo lá anterior. O ferro está sendo oxidado, formando óxido de ferro, que está degradando ali. Até a cor dele é diferente, marrom, né? Está corroendo. É uma reação química também, ok? Corroeu o ferro, eu não consigo voltar naquele ferro mais inicial. Já corroeu pela oxidação que a gente tem ali do ferro. Até aqui, dúvidas? Um exercício aí para vocês. Façam esse, me ajudem agora. O da densidade eu esperei, vocês não me ajudaram. Ajudem aí pelo chat, pelo microfone. A, B, C, D ou E? Então, reflexo da luz. Opa, reflexo. Eu apareci, saí, sou eu mesmo. Voltei, eu mesmo.
Reflexo, então, transformação física. Fica, queima, combustão, carbono mais oxigênio formando CO2, típico clássico da reação química da combustão. Então, o 2 é químico. 3. Desolado, observava o gelo derretendo. Opa! Gelo, água sólida, fusão indo para água líquida. Derreteu. Transformação física. Eu só mudei estado de agregação. Sólido, líquido. Então, o 3 também é transformação física. A Natália está nos ajudando aí, ó. Bacana, Natália. Show de bola. Né? A 4, com o passar do tempo, a velha tesoura enferrujando. Opa! Ferrugem, reação química, oxidação do ferro. Eu não volto depois do ferro sem estar oxidado, né? Então, reação química. Então, 2 e 4, transformações ou processos químicos. 1 e 3, processos físicos. Natália, parabéns, show de bola, nos ajudou aí perfeitamente. 2 e 4, transformação química. Pessoal, até aqui, dúvidas? E aí tem aqui, ó, a mais famosa, Lei de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que Lavoisier está dizendo? Se eu tenho 100 gramas de reagente, eu tenho que ter 100 gramas de produto, mesmo combinando com substâncias diferentes. Ok? Mas a lei de Lavoisier era chamada lei da conservação da massa. Se eu tenho 500 miligramas de reagente, seja A e B, formando C e D como produtos, o final C e D, somando a massa dos dois, tem que dar os 500 de A e B que eu utilizei. Então, isso é a chamada lei da conservação das massas. Lei de Lavoisier. Ok? Segundo, vem a lei de Prost. O que lei de Prost colocou para a gente? Lei P com P. Lei das proporções. Prost, P, proporções P. P com P. Eu tenho, ó, 1 mol de carbono com 1 mol de O2 para formar 1 mol de CO2. Então, eu sempre vou ter, ó, as proporções definidas. Eu tenho que ter a proporção estequiométrica de cada reagente proporcional para poder fazer a proporção final de cada produto. Ok? A lei de Dalton, ela já explica. Cada átomo, cada molécula combinando, eu tenho a combinação perfeita. 2 hidrogênios com 1 oxigênio, eu tenho a molécula de água. E essa proporção é única. Então, se eu multiplicar isso vezes 2, eu dobro todo mundo. Se eu multiplicar isso vezes 3, eu triplico todo mundo. Né? Então, aí vem o que a gente chama as leis ponderais. Lavoisier, lei de conservação das massas. Quantidade inicial de reagentes é a mesma quantidade final de produtos. Lei de Proust, lei das proporções. Cada substância reage de acordo com a sua proporcionalidade estequiométrica. Ok? Então, eu tenho para formar cada molécula a proporção ideal de cada átomo ou de cada molécula ali de reagente para poder formar aquela nova molécula ou aquele novo átomo de produto. Então, é a lei de Proust, lei das proporções. Aí ficou alguns exercícios aqui
para vocês fazerem para casa. 2 exercícios aqui. Até aqui, dúvidas? Tranquilo? Então a gente fica por aqui. Pelas experiências que vocês compartilham. 2, participem mais. Beleza? Combinado? Então a gente fica por aqui, pessoal. Grande abraço. Se alguém tiver dúvidas, acione a Lívia. A Lívia me aciona se for necessário. E se quiserem, podem colocar aí no chat também a dúvida de vocês e eu consigo ajudar nesse finalzinho de tempo. Grande abraço. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu, valeu. Boa noite para todos. Boa noite a todos.